Graça e paz, meu amado. O meu desejo é que o Senhor Deus abençoe ricamente a sua vida e a vida da sua família. Uma das coisas mais fascinantes que nós podemos fazer é estudar a vida de Jesus. E quando nós nos deparamos com a vida de Jesus e nós nos preocupamos com um dos temas dessa vida que eu acho um dos mais belos, que é a vida de oração de Jesus, nós ficamos admirados com a caminhada de Jesus em oração. Jesus era o Filho de Deus, era a segunda pessoa da Trindade, ele era o Deus encarnado, que andou entre nós para ser o nosso Salvador, e apesar de todas essas prerrogativas, ele vivia uma vida de oração. Talvez nós disséssemos, Jesus de todos os homens era o que o menos precisaria de oração. E quando nós estudamos a vida de Jesus, nós descobrimos que Jesus de todos os homens foi o que mais se dedicou à oração. Foi o que mais praticou a oração. Estudar a vida de oração de Jesus é enriquecedor, porque nós percebemos tantas coisas sobre a sua dinâmica de vida de oração e nós ficamos fascinados com esse tema. Quando observamos a vida de oração de Jesus, descobrimos que Jesus orava em momentos de grande alegria, de grande exultação. Olha o que é dito em Lucas capítulo 10, verso 21. Fala assim: naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Jesus enviou seus discípulos a uma viagem missionária. Quando eles voltaram dessa viagem missionária, eles voltaram cheios de alegria. Jesus também foi tomado por uma profunda alegria naquele momento. E a Bíblia diz que ele exultou no Espírito Santo. E o que ele fez? Ele orou ao Pai, agradecendo ao Pai pela bênção que ele estava concedendo aos seus discípulos de conhecerem o Evangelho, de experimentarem na sua própria vida o Evangelho de Deus. Jesus orava nos momentos de tomada de decisão. Lucas capítulo 6, 12 fala o seguinte: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Jesus tinha de escolher dentre todos os seus discípulos 12, que seriam os líderes da futura igreja, que dariam continuidade à obra que ele estava iniciando. Nesse momento, ele separa-se para orar. Ele busca um monte e lá no monte ele esteve a sós, na presença do Pai, buscando discernir a vontade do Pai quanto à decisão que teria a fazer, buscando compreender de modo claro quais seriam aqueles homens que ele treinaria, que ele capacitaria e que depois dariam continuidade à obra do seu evangelho. Meu amado, esse é um exemplo extraordinário da prática de oração de Jesus. Jesus orava nos momentos de conflito espiritual, nos momentos em que ele enfrentou um grande conflito com o poder das trevas. Ele orava. Todos nós vamos enfrentar conflitos com as trevas, mas esses conflitos eram muito mais comuns e muito mais intensos na vida de Jesus, porque se houve alguém que compreendeu o que é a batalha espiritual, esse alguém foi Jesus. E como ele enfrentava esses momentos? A resposta nos é dada lá em Lucas capítulo 22, verso de número 44. E estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Olhe, esse é o momento em que Jesus está no Getsêmani. Ele contempla a cruz. Ele contempla a razão de ser daquela cruz. Ele sabe que ele vai morrer na cruz para ser o redentor da humanidade. Ele já contempla as dores que ele sofrerá naquele momento. Não apenas as físicas, mas sobretudo as dores espirituais. Ele sabe que naquele momento ele será separado da coisa mais importante na sua vida, que é a comunhão com o Pai. E nesse momento de profundo conflito, em que ele está em agonia,
ele busca a face de Deus em oração. Naquele momento em que todo o poder das trevas se descarrega sobre a vida dele, Jesus se volta para o Pai. E ele busca no Pai forças para suportar aquela luta, aquela provação, a grande batalha que se avizinhava diante dele. É nesse momento que diz a Bíblia que Deus enviou um anjo que o confortou. Ele foi fortalecido e ele pôde enfrentar a cruz para dessa maneira tornar-se o nosso bendito Salvador. Jesus orava em momentos de serviço a Deus. Lá em Mateus capítulo 14, nós lemos sobre isso. No verso 19 diz assim: E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Uma grande multidão se aproximou de Jesus. Ele compadeceu-se dela. Ele ministrou a elas. Ele abençoou aquele povo. Ele curou suas enfermidades. Ele ministrou o evangelho a eles. E logo, passado o tempo, seus discípulos percebem que a multidão está com fome. Eles o buscam. E ele então lhes diz que eles devem dar-lhe de comer. Eles então respondem a Jesus que ele só tem 5 pães e 2 peixinhos. Jesus pede que lhes sejam trazidos e então ele ergueu os olhos aos céus e abençoou aqueles pães. Naquele momento ele orou. E a consequência disso é que aqueles 5 pães e 2 peixinhos alimentaram a uma multidão de mais de 5.000 homens. E houve uma grande fartura daquele alimento para todos que ali estavam. Meu amado, olhar para a vida de Jesus é perceber uma pessoa que integrou a oração na sua vida diária. É perceber uma pessoa que fez da oração o alicerce da sua caminhada com Deus. Jesus orava nos momentos de alegria, Jesus orava nos momentos de conflito com as trevas, Jesus orava nos momentos de tomada de decisão e Jesus orava nos momentos em que ele estava preparando-se para servir a Deus e quando estava servindo a Deus. Talvez ele tenha orado assim para que nós entendamos que o poder para a realização da obra de Deus vem de Deus e que nós precisamos suplicar a intervenção desse poder em nós e através de nós para que a obra de Deus seja bem-sucedida. Jesus nos ensina que nos momentos de alegria nós temos de dobrar os nossos joelhos e buscar a face de Deus, agradecendo a Ele por tudo aquilo de bom que Ele tem feito. Nos momentos de decisão, devemos buscar a face do Senhor, porque Ele é o nosso melhor conselheiro e Ele pode nos ajudar a tomar decisões sábias e abençoadoras. Na hora de conflito com as trevas, devemos buscar a face do Senhor para que sejamos fortalecidos para vencer todo o poder do mal. E enquanto estamos servindo, devemos buscar ao Senhor para que a força e o poder do Senhor se manifestem em nossas vidas para que possamos abençoar a outras pessoas. Que eu e você possamos viver uma vida de oração, que a oração seja o alicerce da nossa caminhada com Deus. Dessa maneira, seremos sempre mais do que vencedores. Que Deus te abençoe.